que começou já, né? Então, a gente não vai se prender à introdução, porque eu já percebi que... Porque, na verdade, é a introdução, né? Então, ele faz meio que um resumão do que a gente vai ver durante o decorrer do livro. Então, como tem muita coisa para a gente conversar, nós não vamos parar na introdução, não, tá? Mas espero que vocês também não tenham pulado a introdução, né? Ele vai fazer assim, um resumo, vai falar sobre os tipos de oração. Então, e se pularam, depois volto. Geralmente, quando é livro que eu vejo que vai dar muito spoiler na introdução, eu pulo e volto no final. Mas quando são livros de não ficção, eu gosto, né? Não, sim, não tem por que não querer spoiler, não tem, né? Enfim. Então, mas enfim. No capítulo 1, ele já começa falando que ele já cita Agostinho, né, nas Confissões, que diz que viver bem depende de reordenar os nossos afetos. Eu achei bem interessante que ele já começa no âmago do problema, né? Quais são os nossos desejos? O que é que nós temos desejado? O que é que nós temos buscado, né? Será que nós temos desejado a presença do Senhor? Será que nós temos entendido quem Deus é, a grandeza do nosso Deus e que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o que nós pensamos, até o nosso subconsciente, né? Que às vezes até o nosso inconsciente Ele conhece. Então, Ele nos conhece mais do que nós a nós mesmos. E ele começa falando sobre como a oração nos leva a conhecer até sobre nós mesmos, né? Quando nós chegamos perto do Senhor, nós passamos a olhar para a gente, só que não de uma forma egoísta, como naturalmente nós fazemos. Nós olhamos para nós mesmos com o entendimento de Deus, assim, né? Entre aspas. Mas em relação a o nosso pecado, em relação à nossa limitação, de como nós somos dependentes do Senhor. Então, à medida que nós nos achegamos ao Senhor, nós recebemos, assim, essa espécie de autoconhecimento, né? E aí, ele começa citando uma autora que ela escreveu, não sei se vocês já leram o livro dela, eu nunca li, mas já ouvi falar, que é o Jardim do não sei o quê. Deixa eu ver, que eu tinha anotado aqui, mas deixa eu ver aqui. Vocês lembram aí o livro dela? Deixa eu procurar aqui. Jardim Secreto. Isso. É um livro bem conhecido, bem famosinho, né? Mas eu ainda não li. Vocês já leram? O Jardim Secreto. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá. Beleza. Então, ele começa falando sobre o diário dessa autora, da O'Connor, e como ela usou essas anotações, né, esse diário de oração, como uma forma de, assim, de ver essa necessidade da oração. E que ela percebeu como ela poderia conhecer a si mesma, conhecer a sua dor e se achegar mais a Deus. O Tim começa falando também, em paralelo a essa fala da O'Connor, ele fala também sobre um momento muito dolorido na vida dele e da esposa. Inclusive, eu não sabia, a esposa dele tem a mesma doença que eu tenho, que é a Jamília ainda não conseguiu. Espera aí, rapidinho. Ela já saiu, né? Ela saiu já. Deixa eu falar no grupo aqui rapidão. Para ela ver as orientações da Lohane.
Tá. Então, a esposa dele tem a mesma doença que eu tenho, né? A doença de Crohn. E ele fala sobre como foi um momento difícil na vida deles. E ele também estava passando um momento difícil, né? Que tinha descoberto um câncer. Então, foi um momento muito complicado na vida deles e a esposa trouxe um desafio, né, deles orarem juntos todas as noites. E eu achei bem legal que que ele falou que já tem 12 anos disso, né? E ele não lembra quando foi a vez que eles falharam nisso. E eles perceberam essa necessidade da oração. Eles perceberam como era necessário, né? Esse essa fuga para o Senhor nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento. E a esposa dele falou que traz um paralelo, né, em relação a um remédio que a gente precisa, se o médico falasse para a gente que se a gente não, que a gente está com a doença e se a gente não tomar aquele remédio todas as noites, a gente morreria. E aí ela fala, né, faz esse paralelo e ele meio que tem um estalo de como é necessário para a própria vida dele, né, espiritual, a oração. Então eles começam a fazer isso e nós podemos refletir acerca de nós mesmos, né? Será que nós temos enxergado a oração como algo que nós realmente necessitamos? Muitas vezes a gente trata as disciplinas espirituais como um todo como se fosse algo que a gente está fazendo um favor para Deus, né? E não o contrário, assim, a nossa necessidade. A gente vê como se fosse uma necessidade de Deus. Ai, não, né? Tem que fazer, senão Deus vai ficar chateado, né? Mas somos nós quem precisamos. A oração é um meio de graça que o Senhor nos dá. Então, nós temos esse acesso ao Pai e livre, né? Nós não precisamos de intermediário humano. O nosso intermediário é Cristo, que morreu por nós, nos salvou para nos dar esse acesso livre ao Pai. Então, a oração, por meio da oração, nós temos esse acesso. E não são palavras ao vento, né? Nós temos esse entendimento e precisamos ter que existe um Deus presente e atuante, que ele ouve as nossas orações, que ele está conosco. E então, mas alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão já no início? A Kelly não faz parte do grupo, mulher? Do Telegram? Depois mande mensagem lá no Instagram que eu te mando o link, se você quiser entrar, certo? E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa desse iniciozinho do primeiro capítulo? É, acho que você falou, né, da parte de reordenar os afetos que Agostinho fala, Sim. e eu achei muito interessante a frase que Tim Keller usou, que é a constante reorientação da alma pela oração. Né, que a gente fala muito em alinhar o coração, né, o coração está desalinhado, está bagunçado, Sim. mas ele colocou aqui, né, de reorientar a alma pela oração. E como ele fala lá na introdução, né, e do dever ao deleite, eu fiquei pensando nisso, né, de como realmente a gente tem que se comprometer com isso, assim como com medicação, como eu, eu levei assim, né, um tapinha na cara básico com esse negócio do remédio, porque eu uso muito isso com os pacientes para falar, por exemplo, de exercício físico, né? Olha, se o médico passasse para você um remédio que vai ajudar seu sono, vai diminuir sua ansiedade, vai não sei o quê, vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você tomava todo dia? Tomava, é porque você não faz exercício físico, né? E aqui ele fez o mesmo com a questão de oração, né? A gente sabe que a gente começa a pensar mais os pensamentos de Deus, né? Através da oração, a gente começa a alinhar, né, o nosso pensamento para pensar naquilo que Paulo fala em Filipenses, né? Naquilo que é verdadeiro, que é Isso. puro, que é Puro amado, amor. né? Enfim, eu não sei se você já vai entrar mais na parte, né, que ele fala mais à frente do desabafo.
mas depois eu falo. Tá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tá, então, ó, no diário, né, que ele cita da O'Connor, ela termina um de seus registros falando: será que alguém pode me ensinar a orar? E ele vem trazendo, né, essa questão: será que a gente pode aprender a orar? Né? E nós temos a orientação de como orar na palavra de Deus, né? O próprio Jesus nos ensinou uma oração, que é a oração do Pai Nosso. E nós vemos do início da Bíblia até o final, homens, mulheres, pessoas que usavam da oração. Nós temos um livro só de orações, né? E é interessante quando a gente fala em relação a aprender a orar, porque a gente tem essa impressão de que a oração precisa ser algo espontâneo, né? Precisa ser algo assim, ai não, tem que vir do fundo do meu coração. Só que muitas vezes o fundo do nosso coração não sabe exatamente o que nós necessitamos, né? E nós recebemos esse direcionamento na própria palavra de Deus, sobre o que nós precisamos orar, sobre a necessidade do nosso coração, né? De crescer no Senhor, de andar em santidade. Geralmente, se a gente for fazer orações só não bíblicas, né? E partindo de um ponto egoísta, a gente vai orar pelo quê? Tem até uma frase, né? Suas orações são uma carta de amor ou lista de compras, né? Quando a gente é orientado pelo nosso próprio coração, nossa oração vai ser apenas uma lista de compras, dizendo: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E não há problema da gente pedir ao Senhor, né? Ele é o nosso Pai. Inclusive, nós recebemos na palavra de Deus essa orientação também. No próprio texto que a Lohane citou, lá em Filipenses 4, Paulo vai dizer que as nossas petições sejam conhecidas do Senhor, né? Através de súplicas e ações de graça. Então, nós podemos sim derramar o nosso coração ao Senhor sobre as nossas necessidades, sobre aquilo que a gente deseja, mas não é só isso, né? Não é, nossa oração não deveria ser uma coisa só interesseira, uma coisa interesseira, né? Como, sabe aquele povo que só fala com você quando quer alguma coisa? Não deveria ser assim a nossa oração, né? A Adriana disse: muitas vezes esquecemos que estamos com uma companhia, não é um monólogo. Exatamente. E uma coisa que ele vai falar aqui, né? Sobre, acho que é no terceiro capítulo, já que ele vai falar sobre o direcionamento da palavra de Deus, né? Que a nossa oração vai ser uma resposta ao que nós vemos na palavra de Deus, ao que nós conhecemos do próprio Deus, né? E isso acaba gerando ainda mais comunhão, ainda mais intimidade com o Senhor. Cadê? Nossa, gente, é muito ruim fazer leitura sem um livro, porque, não sei, acho que a Lohane está usando o The Pilgrim, e eles tiraram a opção de marcar, como é que chama? De passar tipo um O marcador de destaque, né? texto. Isso, destaque de texto. Eles tiraram isso. Então, acabou que eu fui copiando, né, algumas coisas e escrevendo outras, algumas citações que eu achei legal, eu copiava e colocava no bloco no WhatsApp mesmo, e depois passei aqui para o Notion. Então, fica bem, bem ruim porque a gente não vê o texto original, né? Eu estou bem perdida também. Porque fica só as anotações. Mas, Mas eu acho enfim. que, seguindo isso, Evelyn, eu não sei se tem alguma coisa antes, mas ele fala um pouco da questão do diário de oração, né? Da escrita. Sim. E eu até fiquei pensando quando ele falou sobre isso, porque ele fala sobre como muitas vezes, e eu me vi nisso, né? Eu sempre falo sobre como é bom ter esse diário de oração, só que, às vezes, por isso que eu não escrevo sempre também, porque às vezes é muito, como é que eu posso dizer? Um Sei lá, diário de não oração. Porque não, eu é que a sinto gente isso no meu, às vezes. Não, é porque ele fala, né, que às vezes
esses diários acabam sendo um desabafo, né? E não uma oração. Isso. Porque a oração assim, ela vem e não a gente vem pensar. E às vezes eu tenho orações escritas que vão saindo assim, só que tem horas que eu me pego pensando no que eu vou dizer, como se eu realmente estivesse redigindo um texto, né? Então, existe, acho que o lado bom e tem esse lado aí que eu nunca tinha parado para pensar. E é algo para se, né, se pensar mesmo, assim, em relação a isso. Porém, tem horas que a oração não sai falada. Não sei se acontece com vocês, assim. E escrever me ajuda nisso, a colocar, assim, apesar do Senhor conhecer o meu coração, conhecer o meu choro, né? E a palavra diz que o Espírito Santo leva a Deus a nossa oração com gemidos inexprimíveis, né? Então, apesar disso, eu gosto dessa prática de escrever, porque talvez seja um desabafo mesmo, dessa questão de colocar para fora e tal. Mas eu gosto da prática de escrever. Só que ele fala, né, como, apesar disso, essa prática meio que mostra essa necessidade da gente em orar, em levar a Deus as nossas orações, as nossas petições, levar a Deus as nossas necessidades, né? E deixa eu ver aqui se eu coloquei. Teve um trecho bem legal da oração da O'Connor que eu acho que eu não coloquei aqui. Mas, enfim. Alguém já quer falar alguma coisa sobre esse primeiro? Não? Ainda do primeiro capítulo, você está Sim. dizendo? Uhum. Eu acho que é ainda nesse capítulo que ele fala um pouco da questão mística, né? Isso. Eu Ele achei... fala, ele traz mais na frente de novo, né? No capítulo 3, que é bem mais teórico, e ele vem trazendo de novo. Mas pode falar já. Foi uma parte aqui que ele falou dessa questão, assim, de não ser uma coisa muito apenas intelectual, né? Uhum. Eu acho que tem uma frase que ele falou algo do tipo que a gente venha a experimentar a nossa teologia, né? Que a nossa oração não seja assim, as doutrinas falando assim, né? Sim. Porque o Senhor é santo. A gente conhece os atributos dele, né? Aí vai e começa a trazer os atributos na oração, mas assim, às vezes de uma forma distante, às vezes de uma forma intelectual, de uma forma que a gente realmente não está Como se estivesse falando buscando ter comunhão com aquilo, isso. né? E eu achei muito, muito importante trazer isso, porque às vezes a gente fica querendo compartimentalizar, né? Ou é um Sim. momento de comunhão com Deus, às vezes assim, no silêncio, ou quando a gente está na palavra e na oração, não, a gente só está se despejando, né? Exatamente. Ele Mas cita os dois aqui, juntos. só complementando aí, ele cita aqui o John Murray, né? Murray, sei lá. Precisamos reconhecer a existência de um misticismo inteligente na vida de fé, de união e comunhão vivas com o Redentor exaltado e onipresente. Ele tem comunhão com seu povo e seu povo tem comunhão com ele em amor recíproco e consciente. A vida de fé verdadeira não pode ser assentimento metálico e frio. Deve ter a compaixão e o calor do amor e da comunhão, pois a comunhão com Deus é a coroa e o ápice da verdadeira religião. Então é bem legal isso aí, né? Que às vezes, como a Lohane falou agora, a gente quer separar as coisas, né? Mas dá para caminhar junto, né? Apesar do nosso Deus ser um Deus grandioso, ser um Deus soberano, santo, ele também é um Deus que é Pai e que está perto e que nos possibilita ter um relacionamento íntimo com Ele, né? Então, nós podemos tratá-lo como um pai que é Deus, mas que também é pai, né? Então, aí eles até cita, né, o que o Pedro fala, o apóstolo, embora não tenham visto, vocês o amam, e embora não vejam agora, creem nele, estão cheios de uma alegria inexprimível e gloriosa. Então, Pedro já vai assumir aqui uma alegria normal,
né? Uma alegria que vem da comunhão com o Senhor, não é algo assim, tipo os soldadinhos, né? Tudo mecânico, não. Nós devemos ter esse cuidado com essa frieza espiritual, né? De achar que, principalmente quando a gente vai para o lado mais tradicional, né? Que, não, não somos pentecostais, então já vai para o outro lado, um outro extremo, como se tivesse que ser uns robozinhos recitando a Bíblia ao invés de ter uma comunhão com Deus. A Lohane, ou a Adriana botou a questão da subjetividade, achei interessante, porque de fato precisamos manter o equilíbrio para não cair em extremos. Exatamente, ele vai dizer que essas coisas andam juntas, né? Aí ele fala até isso, acho que foi esse trecho que a Lohane falou, não somos chamados a escolher uma vida cristã pautada na verdade e na doutrina, ou uma vida cheia de experiências e poderes espirituais. Então, há uma combinação dessas duas coisas, né? Pode falar, Lu. E antes dessa frase que você falou, Eve, ele diz que John Murray, não sei, né, Murray, fala que somos chamados a um misticismo inteligente, que Isso. significa um encontro com Deus que envolve não só os afetos do coração, mas as convicções da mente. Né? Que a palavra convicção tem a ver com a palavra fé, né? As certezas, aquilo que a gente realmente se apega, né? Ainda que a gente não veja, mas a gente crê nisso. Então, realmente tem que ser os dois juntinhos, né? Andando de mãos dadas. Exatamente, exatamente. No finalzinho do capítulo 1, ele vai falar, né? Ele continua falando sobre esse desafio que a esposa dele colocou e tal. E ele mostrou assim o passo a passo dele, né? Ele fala assim, ó, primeiro levei vários meses para percorrer todos os salmos, resumindo cada um deles. Isso me possibilitou começar a orar os salmos com regularidade, passando por todos eles diversas vezes ao longo de um ano. Segundo, inseri a disciplina de um período regular de meditação como transição entre a leitura da Bíblia e meu tempo de oração. Terceiro, fiz o possível para orar de manhã e à noite, não apenas de manhã. Quarto, comecei a orar com uma expectativa maior. Achei bem interessante isso aqui, que às vezes a gente ora assim, né? Tão michuruca, né? Então ele coloca aqui meio que esse passo a passo que vinha da meditação da palavra de Deus. Existia uma oração também guiada a partir dos salmos. Ele buscou aprender com os salmistas a orar, né? Que é uma oração inspirada por Deus, as orações dos salmos, né? E buscou ter um tempo maior de oração e ainda mais essa oração começou a ter uma perspectiva maior do que Deus pode falar ao nosso coração, de que Deus nos transforma a partir da oração, né? Dessa oração realmente genuína. E ele fala que, como eu já falei até no início, que essa oração, né, esse momento com Deus é uma forma da gente conhecer a nós mesmos, mas também uma forma da gente experimentar transformação e reordenação dos nossos afetos. O que ele trouxe lá no início, ele traz a oração como uma solução, né, dessa reordenação dos nossos afetos. Aí ele fala, a oração é o modo pelo qual Deus nos concede muitas das coisas inimagináveis que tem para nós. Aliás, do ponto de vista de Deus, a oração confere confiabilidade para que Ele nos dê muitas das coisas que mais desejamos. É a maneira de conhecermos a Deus, o caminho para, enfim, tratá-lo como Deus. A oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na vida. Devemos aprender a orar. Temos de aprender. Eu achei bem bonito isso aqui que ele falou, né? Então, o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor nos diz sim, mas Ele também nos diz não. E nós sabemos que é tudo para o nosso bem, né? Ele é um Deus que, diferente de nós, que só vemos o que está acontecendo agora, Ele vê o amanhã. Ele vê lá na frente. E Ele sabe o que é melhor para a gente, Ele sabe o que nós realmente necessitamos. E a oração é um instrumento pelo qual o Senhor muda o nosso coração, muda o nosso caráter, muda as nossas motivações. Então,
nós somos transformados por meio da palavra de Deus, né? Então, é importante que a gente, sim, aprenda a orar, né? Como ele fala que nós temos de aprender. Alguém quer falar alguma coisa? Ou podemos ir para o capítulo 2? Vou deixar só a indicação da música Quero Aprender a Orar. Qual é? Esqueci, É de quem? esqueci, deixa eu ver. É Gerson Borges. Gerson Borges. É. Vou botar aqui. Quero aprender a orar. Pronto. Depois vamos procurar. Ninguém quer falar nada ainda do capítulo 1, então vamos para o capítulo 2. Eu achei bem legal como ele começa o capítulo 2, já mostrando a preocupação de Paulo pelos seus irmãos, né? Aqueles que ele escrevia cartas. Ele mostra assim um paralelo entre algumas cartas, mostrando que Paulo costumava orar por aqueles a quem amava. Paulo sempre falava: olha, não esqueça de vocês em orações, tenho orado por vocês, sempre ele citava isso, essa preocupação e oração dele, né? E aí, acho que em Efésios, ele diz assim: peço sempre que vocês venham a conhecê-lo melhor. Aí ele vem falar, né, como Paulo sabia que os irmãos daquelas igrejas estavam sofrendo grande perseguição, aqueles irmãos estavam perdendo parentes, aqueles irmãos estavam sofrendo, mas Paulo orava pelo quê? Né? Fazia questão que eles soubessem que ele orava, por quê? Para que eles conhecessem a Deus, para que eles conhecessem cada dia mais a Deus, para que eles conhecessem a Deus melhor. E eu achei bem assim, confrontador, na verdade, esse capítulo. A Lohane disse que vai ter que reler. Realmente, ele é muito bom. Então, ele fala, né, que não há problema, e óbvio que não há problema da gente orar, e eu acho até que Paulo orava por isso, né? Por exemplo, eu acho não, tem outros momentos que Paulo cita esse tipo de oração, né, pedindo escape, inclusive ele pedia a oração por ele para que o Senhor o livrasse, porque ele sabia que ainda tinha muita coisa para fazer, né? Então não há problema da gente orar, por exemplo, para que o Senhor tenha misericórdia de irmãos que estão sofrendo, de irmãos que estão sofrendo, sei lá, em missões, enfim. Não há problema. Pelo contrário, nós podemos e até devemos orar por esses irmãos nesse sentido. Mas Paulo entendia que existia algo ainda mais importante e que era muito importante que os irmãos soubessem disso, que esse era o principal foco da oração de Paulo por aqueles irmãos, que era o conhecimento do Senhor. Ele diz assim, ó, é digno de nota de que em todos os escritos de Paulo, suas orações pelos amigos não contenham um pedido para transformar as circunstâncias. Antes, nelas ele revela o que pedia na maior parte das vezes pelos amigos, algo que acreditava ser a coisa mais importante que Deus podia lhes dar. Que coisa é essa? Conhecê-lo melhor. Paulo sabia, por experiência própria, que o conhecer a Deus fortalecia nos momentos de dificuldade, né? Quem seria Paulo se ele não tivesse intimidade com Deus? Por tantas situações que ele passou, por tanto sofrimento que ele passou, o próprio Deus falou, né? Olha, vai lá falar com Paulo, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi separado para sofrer pelo nome de Cristo, né? Para sofrer nessa entrega dele, para que pessoas pudessem também conhecer a Deus. Então, Paulo sabia por experiência própria, né, que não havia nada mais precioso do que o conhecimento do Santo, do que o conhecimento do Senhor. A Adriana disse: quanto mais conhecemos a Deus, mais aprendemos a ver as circunstâncias por outra ótica.
inclusive em momentos sombrios de vales em nossas vidas. Exatamente. Amanda diz: me lembra o Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot. Mostra que através do sofrimento nós conhecemos ainda mais Deus, e isso é precioso. Exatamente, exatamente. Tem até uma frasezinha que eu acho até que é da Elizabeth, não lembro agora, se eu estiver errado, me perdoe aí o autor, tô brincando. É que a gente deve orar não para que Deus mude as circunstâncias, né? Mas que ele mude o nosso coração através das circunstâncias. E é isso que Deus faz, né? Muitas vezes. A gente ora para que o Senhor nos cure, a gente ora para que aquela situação difícil passe logo, mas, na verdade, Deus está fazendo algo, né? Deus não está ignorando as nossas orações, mas ele está usando o nosso sofrimento, a Elizabeth fala sobre isso, né? Para que nós possamos nos parecer mais com Cristo, para que nós possamos crescer no Senhor. E isso é maravilhoso, isso só nós cristãos, né, podemos entender. E mesmo sendo difícil, mesmo a gente tendo esse entendimento de que é promessa de Deus, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas é difícil. Só que nós sabemos que o Senhor é sábio, o Senhor é conhecedor de tudo, o Senhor é poderoso e bom, né? Então, isso nos traz conforto em meio à dificuldade. E aí, em Efésios 1:18, ele vai dizer, né? Paulo explica isso com riqueza de detalhe. Eu achei fantástica essa parte. Significa ter os olhos do coração iluminados. No sentido bíblico, coração é o centro que controla todo o ser. É onde ficam guardados os compromissos mais importantes, os afetos mais profundos e as esperanças mais básicas que controlam nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Aí agora, né? Ter os olhos do coração iluminados por uma verdade particular significa permitir que elas nos penetrem e de nós se apoderem em profundidade, a ponto de nos transformar por inteiro como pessoa. Em outras palavras, podemos saber que Deus é santo, mas quando os olhos do nosso coração são iluminados por essa verdade, então não só entendemos isso, cognitivamente falando, mas também emocionalmente consideramos a santidade de Deus magnífica e bela, e por vontade própria evitamos atitudes e comportamentos que o desagradem ou desonrem. Essa questão, né, do ter olhos, os olhos do coração iluminados, em como a gente, como a Adri falou, né, nossa ótica é mudada, nossas perspectivas são mudadas, né? Nós vemos as situações com outros olhos e nós vemos, inclusive, o próprio conhecimento da palavra de Deus de outra forma. Não só como teorias ou leis ou regras, mas como algo precioso, algo que fala sobre quem Deus é. Deus se revela a nós através de sua palavra. Então, quando a gente trata aquilo só como um conhecimento vazio, nós realmente não vamos ser transformados, não vai haver transformação, mas quando nós temos esses olhos dos corações, do nosso coração iluminado, nós passamos a ver tudo isso com uma profundidade maior, nós possamos ver verdade em tudo isso, nós conseguimos trazer a verdade da palavra de Deus para o nosso dia a dia, nós conseguimos trazer os atributos de Deus e aplicá-los na nossa vida cristã, né? Nós trazemos a teologia para a prática. Esse exemplo que ele dá, né, sobre a santidade de Deus, quando a gente cresce no conhecimento do Senhor, quando a gente tem esses olhos do nosso coração iluminados, nós vemos que Deus é santo. E não só isso, nós vemos que Deus odeia o pecado e nós vamos lutar com a graça de Deus para que nós não desonremos a Deus, porque sabemos o quão santo Ele é, o quão o pecado o desagrada, então nós vamos fazer com que, vamos fazer de tudo, né, para que não desagrademos ao nosso Deus. E isso é maravilhoso, né? E aí ele vem falar, né, que sem esse senso poderoso da realidade de Deus, primeiro, circunstâncias favoráveis podem levar ao excesso de confiança e à indiferença espiritual.
Por que às vezes Deus não muda as circunstâncias? Né? Justamente por isso, às vezes, se fosse tudo ótimo, né? Tudo maravilhoso, nós ficaríamos tipo assim, ok, eu preciso de Deus para quê mesmo? Tá tudo ótimo, tá tudo dando certo, tudo está sob controle, né? Então, a Elizabeth fala sobre isso também, né? Então, o sofrimento nos leva a olhar para Deus, a ver a nossa necessidade do Senhor, a ver a nossa pequenez, né? E a segunda coisa, né, sem esse senso poderoso da realidade de Deus, e então, novamente, sem o coração iluminado, as circunstâncias desfavoráveis podem levar ao desânimo e ao desespero. Vê, são dois extremos. Essas circunstâncias favoráveis, se nós não temos o coração, né, iluminado, nossos olhos do coração iluminado, nós vamos ver as circunstâncias boas como uma autoconfiança, né? Vai nos levar a uma autoconfiança. Já as circunstâncias desfavoráveis vai levar ao desespero, vai nos levar a um afastamento de Deus, né? Geralmente a gente fala sobre a questão de que o sofrimento nos leva mais para perto de Deus, mas nem sempre. Existem pessoas que se revoltam no momento da dor, né? Às vezes a gente fala, tem gente que só vem quando está sofrendo, só vem para Deus quando está sofrendo. Já existem outras que não, que elas fogem de Deus, acham que Deus é mau, que Deus é injusto, enfim. Então, se a gente não tem esse coração transformado pela palavra de Deus, iluminado, né, com os olhos abertos, com os olhos iluminados por essas verdades, por esse senso de quem Deus é, nós vamos a extremos, né? Então, ou a gente acha que a gente pode tudo, que a gente não precisa de Deus, ou a gente acha que Deus é malvado, que é ruim, e nos leva ao desânimo, ao desespero, e acha que até isso muitas vezes leva ao ateísmo, né? Muitas pessoas deixam de acreditar em Deus. Como é que pode ter um Deus e existir tanta maldade no mundo? Enfim. A Adri falou, lembrei do exemplo do pastor Jean Francisco sobre a perda do Antônio. Eu não lembro qual foi o exemplo que ele deu, se você quiser falar. Mas foi bem triste, né? Deixa eu ver se ela fala aí. Sim. Uhum. Entendi. Do exemplo da vida dele, né? Sim. Exatamente. Eu até comentei aqui com vocês no outro clube de leitura, sempre a gente volta para esse assunto, né, do sofrimento, que eu estava comentando sobre aquela menina, acho que é a Arielle, que ela descobriu um câncer já em metástase, né? E a forma como ela está lidando com confiança no Senhor, tem filhinhos pequenos, mesmo assim, né, confiando no Senhor, entendendo que Deus é bom, enfim. Isso nos constrange, né? Esse pastor Jean, nossa, a família dele sofreu muito, vendo o filhinho naquele estado, nossa. E mesmo assim, né, sabe que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom e que o Senhor sabe de todas as coisas. Então, resta a nós, réis mortais, confiar nele e entender que ele é o nosso Pai e ele deseja o melhor para a gente. Então, Paulo estava principalmente preocupado com a vida de oração daqueles irmãos. Eu falei muito, né, nesse capítulo 2. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Gente, a gente já se conhece, ó. Não precisa ter vergonha mais não, viu? Ó, cadê? Então, Paulo via, né, a importância da oração na vida daqueles irmãos. E ele fala aqui, né, sobre tanto a oração privada como a oração pública. Nós precisamos, né, da comunhão com os irmãos também. A nossa oração não deve também ser algo só individual, né, só nós e Deus, mas também ela deve refletir também na nossa vida de igreja, na nossa vida de comunhão com irmãos e
com o nosso Senhor, certo? Cadê? E aí ele vai falar sobre a integridade da oração, né? Ele fala assim, ó, ele traz uma citação do John Owen, que diz: o ministro pode encher os bancos da igreja, a lista de membros, a boca do púlpito, mas aquilo que ele é quando está de joelhos diante do Todo-Poderoso em secreto, isso é o que ele é e mais nada. Como será, né, que é a nossa vida de oração com o Senhor? Quem nós somos diante do Senhor? Será que nós realmente fazemos conhecidas, como Paulo fala lá em Filipenses 4, né? As nossas súplicas, com ações de graças ao Senhor? Será que nós temos buscado essa vida, né, ali com o Senhor, de conversar com Ele, de orar sem cessar? É um mandamento, né? Não é para a gente ficar o dia inteiro ajoelhado, mas da gente ter essa consciência de que o Senhor está presente, de que o Senhor está conosco. Eu mudei de emprego, né? E nesse novo emprego eu estou dando uma caminhadinha assim de uns 20 minutos. Eu vou daqui até a escola lá, caminhando. E penso como tem sido bom esse tempinho, porque eu vou o tempo todo, né, falando com o Senhor, e tem sido muito bom. Então a gente precisa estar ciente da presença do Senhor, né? É o viver corandel, né? De a vida na presença do Senhor, a vida diante do Senhor. Seja quando a gente está lavando os pratos, seja quando a gente está fazendo nosso trabalho, seja quando a gente está de joelhos, seja quando a gente está lendo a Bíblia ou na igreja. O Senhor está presente. E nós podemos viver com essa consciência de que nós podemos... Gente, o acesso a Ele é livre, né? Nós não precisamos mais de um sacerdote, nós não precisamos mais que alguém leve os nossos pedidos ao Senhor. O véu do templo foi rasgado, Cristo morreu na cruz para nos salvar e nos devolver essa comunhão que foi perdida lá no Éden. Adão tinha esse livre acesso a Deus, de conversar com Deus, né? Todo dia, na viração do dia, Deus vinha e tinha conversa. Eu fico imaginando, assim, a cena, né? Como deveria ser maravilhoso, assim. Mas nós temos esse acesso a Deus, de conversar, de sentir Ele perto, porque Ele está perto. A Adri disse, eu estava conversando exatamente sobre isso com uma amiga, sobre como a noção de que estamos diariamente diante de Deus muda nosso olhar, levando a Ele em oração, tudo por menor que seja aos nossos olhos. Levando a Ele em oração, tudo por menor que seja aos nossos olhos. Exatamente. Tudo, qualquer coisinha. Esses dias eu estava rindo, porque às vezes Deus mima a gente, né? E nessas caminhadas da ida para a escola, teve um dia que eu saí daqui de casa, eu fiz bem assim, oh meu Deus, queria tanto uma caroninha hoje. Gente, quando chegou ali na avenida, nunca aconteceu de ter uma carona. Quando chegou ali, tinha uma aluna passando assim com o tio, professora, vamos? Aí tava chovendo nesse dia, sabe? Aí eu, vamos, não vamos o quê? Aí depois eu fiquei, meu Deus, como você é bom, né? Coisinhas bobas, mas a gente vê como Deus é bom, é misericordioso e às vezes não nos mima mesmo, né? Isso é maravilhoso. Ele cita aqui também Mateus 6, 5 e 6, né? Mateus 5, 6, quando Jesus fala, está ensinando aos discípulos a orar, eles falam, olha, não orem ali como os fariseus, né? Que levantam a voz e querem se mostrar, né? Não, quando vocês quiserem falar com o Senhor, com o Pai de vocês, abra a porta do seu quarto, fecha a porta do seu quarto e fale ali com Deus em secreto, que Ele recompensa, né? Então, aí ele fala, o Tim Keller fala, né, que esse orar em secreto é o teste infalível da integridade espiritual. Essa oração privada, né, essa oração é necessária, é importante para o nosso crescimento, né?
E aí entra essa questão que eu acabei de falar, não é para ser algo individualista, né? Não é para a gente ignorar que existe a importância da nossa vida de igreja. Existem pessoas que, inclusive, usam esse versículo para dizer que não precisa de igreja, né? Não precisa ir para a igreja para crescer, porque tem a Bíblia em casa, tem a oração, Jesus disse que é para orar em secreto, não é para orar em público, né? Nesse sentido. Mas veja como distorce, né? Porque o contexto ali é hipocrisia, é você querer se mostrar para as pessoas e mostrar como você é santo, porque a sua oração é isso, aquilo, outro. E eu achei muito interessante o que ele fala nessa parte, que eu vou até ler o trecho inteiro. Ele diz assim, ó, um amigo meu, Jack Miller, certa vez disse que era capaz de inferir muita coisa sobre o relacionamento de alguém com Deus só de ouvir essa pessoa orar. É possível dizer se um homem ou mulher tem de fato um diálogo com Deus, afirmou. Minha primeira reação foi tomar nota mentalmente para nunca mais orar em voz alta perto do Jack. Tive anos, tive anos para testar a tese do Jack. É perfeitamente possível, presta atenção, é perfeitamente possível ser rebuscado, teologicamente perfeito e sincero nas orações públicas, sem cultivar uma vida particular de oração que seja rica. Mas não se pode forjar o tom inconfundível de realidade que só vem de quem fala com Deus e não para Deus. A profundidade da oração privada e da oração pública crescem juntos. Eu achei muito interessante isso aqui, né? Porque, de fato, a gente pode, né, ter essa oração bonita e que, né, aparenta piedade, que aparenta realmente uma riqueza teológica, né? E que seja realmente uma oração, sei lá, como ele fala aqui, né, rebuscada, e parecer até ser sincera, mas é indiscutível, é inconfundível o tom, é aquela coisa de intimidade, né? Você sabe quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa vai falar com um colega ou vai falar com um amigo, o tom da voz é diferente, né? A forma como fala é diferente. Então a gente pode falar, né? De forma sincera para ambas as pessoas, mas o tom é diferente. Não é algo ali, sei lá, muito culto, né? Muito distante, muito frio. Não, mas é como um filho que fala com o pai, é como um filho que entende. Parece que está palestrando para Deus, exatamente, como ele fala aqui. Não é a voz, é o tom inconfundível de quem fala com Deus e não para Deus, né? E isso é muito interessante, assim, essa visão. E a gente meio que se volta para a gente mesmo, né? E pensa assim, oh, será que eu tenho orado para o Senhor? Ou eu tenho realmente orado com o Senhor, né? Falado com o Senhor? Será que as minhas orações são realmente uma conversa? São realmente uma oração de quem tem intimidade? Ou é algo muito formal, algo muito distante, né? Isso é algo para a gente realmente levar em oração. A Radassa disse, me lembrei quando morei no interior de Roraima, no ano que estávamos construindo a nossa primeira casa aqui em Boa Vista, isso em 2006. Meu pai teve que vender nosso carro para ajudar na construção da casa. Tivemos que ficar se locomovendo a pé. Às vezes voltando da igreja no sol quente, às vezes pedia ao Senhor, pedia, Senhor, alguém podia passar para nos dar carona. Isso na época ainda morávamos em Caracarai. Que lugar é esse? É quase um xingamento aqui em Sergipe. É município do interior de Roraima e é menor que Boa Vista. Pois olha, eu já tive experiências de Deus me mimar e Deus dizer, ai, filha, não é por aí não. Foi muito engraçado uma vez. Tava aí meu pai descendo a rua da outra casa, da nossa casa lá, em outro lugar. E tava chovendo tanto, tanto, tanto. E a gente tava com uma sombrinha só, né? A gente descendo a ladeira. E aí, quando a gente chegou na metade da ladeira da nossa rua, o toró veio bem forte, né? Aí a gente fez bem assim.
Não, tá chovendo normal. Aí eu falei, oh, meu Deus, deixa a gente chegar em casa. Quando eu falei, deixa a gente chegar em casa, gente, veio uma chuva tão forte que a gente começou a rir. Eu, não, meu Deus, não era isso não, é brincadeira, é brincadeira. Veio uma chuva tão forte que a gente começou a rir. Foi muito engraçado isso, né? E aí já teve outros momentos que Deus realmente mimou e concedeu esse pedido bobo, né? E achei engraçado esse dia. A Adriana disse as orações que parecem que Deus é servo. É, ainda tem essas, né? Senhor, eu ordeno. Coloca, tipo, acha, na verdade, que tá colocando Deus na parede, né? Mas quanta tolice, né? Vamos adiantar que já são 6 horas. E eu achei legal que ele fala sobre a dificuldade da oração, né? Ele não vai falar sobre como, nossa, não, gente, vocês estão dificultando muito as coisas, né? Aí ele fala que não, de fato, realmente, orar não é fácil. Ele fala, né, que a maioria das coisas, para que uma coisa seja excelente, geralmente ela não é algo fácil. Então, a oração também não é fácil, né? E muitas coisas, às vezes, dificultam realmente essa oração, que é justamente a consciência errada, né, da ausência de Deus. Às vezes a gente até sabe, mas não sabe. Sabe como é isso? Tipo, a gente fala sobre, a gente acabou de falar, né? Deus é um Deus perto, Deus é um Deus presente, só que às vezes a gente não sente isso. A gente sente como se realmente Deus estivesse longe e não ouvisse as nossas orações. Outra coisa também em relação ao nosso vazio espiritual, né? De que muitas vezes nós estamos nesses momentos de frieza e quando a gente vai orar, parece que não sai nada, né? Eu acabei de falar que tem momentos que a oração falada não sai, que eu tento escrever, né? Então, existem esses momentos em nossa vida, às vezes momentos de muita dor e que cega os nossos olhos para a realidade de que Deus é presente e atuante, né? E aí ele fala, né, como a nossa vida de oração, quando a gente passa por essas dificuldades, que a gente não deve desistir, né, apesar de sim existirem essas dificuldades, a gente vai continuar e o Senhor vai nos aperfeiçoando, ele nos ajuda. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a orar, né? Então, a gente vai continuando e buscando, né, um aperfeiçoamento, entre aspas, assim, na oração. E ele fala, né, quando a nossa vida de oração começa a florescer, a gente consegue ver os efeitos disso, né? Nós, ele fala, né, podemos nos encher de autopiedade e acabar justificando ressentimento e raiva, mas quando nós oramos, a reorientação que acontece diante da face de Deus revela a pequenez dos sentimentos no instante. Todas as nossas justificativas caem por terra, aos pedaços. Ou então, né, outra situação que ele dá, podemos nos encher de ansiedade e durante a oração, de repente, nos perguntando com o que estávamos tão preocupados. Rimos de nós mesmos e agradecemos a Deus por quem Ele é e pelo que tem feito. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas tem momentos que, nossa, tá tão difícil orar, tá vontade nenhuma de orar. E é justamente nesses momentos, nesses dias que nós mais precisamos orar. E quando a gente ora, é como o Lewis diz, né, lá no A Cadeira de Prata, com Gil, né, ele fala que, tipo, que a gente vai chorar, mas uma hora tem que parar de chorar e que do nada desce assim uma calma sobre o nosso coração. E é isso que acontece quando a gente ora. Pelo menos acontece sempre assim comigo, quando eu estou muito aflita, quando eu estou muito dolorida e sem vontade nenhuma de orar. Eu vou lá, oro, sem vontade mesmo, e choro com o Senhor. E quando a gente, né, quando sai da oração, vem realmente essa calma, esse abraço do Senhor, nos consolando, nos confortando e nos mostrando que Ele sim é realmente um Deus presente. E a gente não consegue explicar, né? Porque
de fato, como a gente falou no início, existe esse lado místico, né, no lado bom da coisa, que nós temos um Deus que cuida da gente, que nos abraça, e é Ele quem vem primeiro a nós, né? Ele quem vem primeiro e por isso nós podemos ir a Ele. E isso é maravilhoso. É algo que nenhum outro ser humano, né? Nenhuma outra religião, nenhum outro... Não existe nenhuma outra forma, né? Todo o resto é passageiro, todo o resto é vazio. Mas quando a gente vai se dobra ali ao Senhor, seja de joelho, seja sentado, mas com o coração dobrado ao Senhor, né? Quando a gente vai, humilha o nosso coração e entende que nós somos pó, que nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor, seja em momentos alegres, seja em momentos tristes, e realmente desce essa calma sobre o nosso coração, que é o próprio Espírito Santo, nos convencendo da presença do nosso Deus. A Mercedes já passou por isso aqui em Boa Vista, na época que nosso transporte era moto de chuva, chegava toda molhada. Uma das minhas crônicas preferidas. É maravilhosa mesmo. Alguém quer falar alguma coisa, galerinha? Essa parte do vazio, que ele fala, eu lembrei muito das bem-aventuranças no Sermão do Monte, né? Quando ele fala bem-aventurados pobres de espírito. Uhum. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? De como essa falta dessa consciência às vezes nos coloca também meio anestesiado, né? Ele diz assim, a gente sabe que está vazio, mas a gente fica meio que sem lidar com isso e vai só empurrando, né? E depois aí a gente está chegando em algumas, né, caindo coisas sobre a gente e a gente entrando em desespero, a gente é angustiado porque vai se anestesiando até ter que lidar com esse vazio. Uhum. Mas ter a consciência, né, e ir ao Senhor é chamado de bem-aventurados, né? São chamados bem-aventurados. Exatamente. E é bem legal quando fala sobre as bem-aventuranças, acho que é o Jonas Madureira, já fala o Jonas. O Jonas Madureira fala sobre que o fim principal do evangelho não é nos fazer feliz, né? E ele mostra isso dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurado é o que sofre. Então, dentro do evangelho, como é o nome dele? O Weber Campos Júnior também fala sobre isso. Então, a gente vê isso dentro das bem-aventuranças, né? E durante toda a Bíblia mesmo. Quando nós citamos Paulo aqui hoje, né? Nós vemos como o sofrimento faz parte da vida cristã, né? Existem evangelhos falsos sendo pregados, né, mostrando que essa facilidade, que vem para Jesus e tudo vai mudar, tudo vai melhorar, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo. E não, né, não é isso que nós vemos. E algumas pessoas até usam o sofrimento, né? Você está passando por isso porque você está em pecado, né? Você está com algum pecado oculto aí, enfim. Então, a gente vê e ouve esse tipo de coisa, né? Mas é bem bom a gente lembrar que faz parte da nossa vida cristã. O sofrimento faz parte. Posso falar? Tá me ouvindo? Sim. Eu gostei que você citou aí da parte às vezes não tá em pecado, porque também acontece com a gente na parte da oração. Eu já ouvi muitas vezes que talvez eu não sentia aquela emoção, eu me sentia solitária porque eu não sentia o que os outros sentiam na oração. E as pessoas falavam que eu estava em pecado, ou que eu não tinha intimidade com Deus. Isso foi só afundando a minha vida espiritual, porque eu queria sentir, e eu não conseguia sentir isso. Uhum. Pois é, esse é um problema de um evangelho baseado em sentimentos, né? É por isso que a gente falou, que ele traz aqui no início, que é um equilíbrio entre, existe sim uma parte mística, porque, por exemplo, nós não vemos Deus, né? Nós sentimos, o Espírito Santo vive em nós, vive em nossos corações. Então,
o Espírito Santo nos transforma, não é algo que é visível, assim, o trabalhar dele, né? Nós vemos os frutos desse trabalhar. Então, existe uma parte mística, mas não é o foco principal, né? Caminha junto, mas precisa de uma de algo concreto, que é a palavra de Deus, que é o ensino da palavra de Deus. E às vezes existem falsos evangelhos, né, que são pregados baseado em sensações, em sentimentos. Então tem que ter um pula-pula, tem que ter um gira-gira, né? Senão não tem Deus. Sendo que quando cremos no Senhor, nós recebemos o seu Espírito, né? E então a gente não pode se basear, né, em sentimentos, porque o nosso coração é enganoso, nosso coração é mau, é corrupto, né? Então isso é bem ruim. Existem muitas pessoas que realmente acham que, sei lá, nunca conheceram a Deus porque não pulam, porque não sentem vontade de gritar, enfim, né? Então a gente precisa desse equilíbrio, né? Que nós vemos na palavra de Deus e somos guiados pela palavra de Deus. Livro Felicidade Verdadeira, sobre as bem-aventuranças. É verdade, ele fala mesmo isso. O livro é baseado nas bem-aventuranças, né? Mas isso ficou bem gravado na minha mente com o Jonas. Eu acho que é até no estudo de Jonas, que eu falei 1000 vezes para algumas pessoas ouvirem. É bem bom. Inclusive, garotas, se puderem, ouçam a exposição de Jonas Madureira no livro de Jonas. É maravilhoso. Mas, enfim, só para finalizar esse capítulo 2, que ele tem muita coisa para a gente trabalhar, mas o tempo urge. Ele fala sobre a centralidade da oração, né? Ele fala sobre como, do início ao fim da palavra de Deus, nós vemos a oração. E ele fala assim, né, que a Bíblia fala sobre Deus, né? Ele fala, a Bíblia toda fala a respeito de Deus. Por isso, a prática da oração é tão disseminada em suas páginas. A grandiosidade da oração nada mais é que uma extensão da grandiosidade e da glória de Deus em nossa vida. Deixar de orar, portanto, não é simplesmente violar uma regra religiosa, é deixar de tratar Deus como Deus, é pecar contra a sua glória. Tá. Um tapa na cara, né? Então, realmente, a gente vê, do início ao fim, a gente vê ali Abraão, a gente vê Isaac, a gente vê Jacó, a gente vê, né, lá no Antigo Testamento, pessoas, né, Moisés, Josué, a gente vê que a oração faz parte da vida daquele povo, né? De levar a voz ao Senhor e adorá-lo e bendizê-lo, mas também levar a ele orações, súplicas e receber resposta do Senhor, né? E o próprio Jesus faz isso, né? Jesus orava o tempo todo, Jesus mostrava a necessidade da oração e como a oração é um sintoma, né, entre aspas, de intimidade com Deus. Jesus tinha intimidade com Deus, ele orava o tempo todo, às vezes passava a noite inteira orando, né? Então, e Jesus assim fez com seus discípulos, ensinou a orar, falou sobre a importância da oração, né? E aí ele vai dizer, ele faz uma lista aqui, né? Achei bem lindo e chega a frisei aqui, fala bem assim: Jesus Cristo ensinou seus discípulos a orar, curou pessoas com orações, denunciou a corrupção da adoração no templo, o qual, segundo ele, deveria ser uma casa de oração, e insistiu em que alguns demônios só poderiam ser expulsos por meio da oração. Orava de forma frequente e regular, com clamor e lágrimas fervorosas. Às vezes, a noite inteira. Enquanto orava, o Espírito Santo desceu sobre ele e o ungiu. E enquanto orava, foi transfigurado com glória divina. Ele enfrentou a maior crise com oração. Nós o ouvimos orando pelos discípulos e pela igreja na noite antes de morrer. É um dos meus capítulos favoritos, João 17. E depois, rogando a Deus em agonia no jardim do Getsemane, por fim, morreu orando.
A gente só não sabe se Jesus nasceu orando, mas o resto, né? Porque a vida dele aqui na Terra foi marcada pela oração, né? E ele nos dá esse exemplo. Existem pessoas que falam que Deus conhece nosso coração, nós não precisamos orar, mas se o próprio Filho de Deus, que é Deus, orava, quem somos nós para não orar, né? Ele nos ensinou a orar. Deus quer que nós levemos a Ele a necessidade do nosso coração. É como um pai mesmo, né? Que sabe muitas vezes o que o filho quer, mas fica esperando o filho pedir, né? Então, o Senhor quer, sim, que a gente leve a Ele, que a gente peça a Ele. Isso demanda humildade, né? Isso mostra um coração que é humilde e entende que nós precisamos de alguém maior que nós. E ele fala, né? Sempre que a gente abre a Bíblia, lá está a oração. Aí ele fala, em qualquer lugar que Deus se encontre, está lá a oração. Uma vez que Deus está em toda parte e é infinitamente grande, a oração deve permear toda a nossa vida. Então, que nós tragamos isso para a nossa vida, né? Nós entendamos que nós precisamos ter uma vida marcada pela oração, uma vida que entende essa necessidade nossa pela comunhão com Deus, que nós precisamos, senão a gente cai, senão o nosso coração começa a avacalhar, senão nós vamos pecar. Nós precisamos do Senhor, dessa comunhão, desse contato constante com o Senhor, de perceber a graça dele, a bondade dele, nas mínimas coisas, né? Coisinhas pequenas, como eu falei aqui agora, elas vão avivando a nossa fé e trazendo essa certeza de que o Senhor está presente, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é imutável, de que ele não mente em sua palavra, né? Isso é maravilhoso. Alguém quer falar alguma coisa? Ele termina o capítulo dizendo: oração é deslumbramento, intimidade, luta, mas também caminho para a realidade. Não há nada mais importante, ou mais difícil, ou mais rico, ou mais transformador da vida. Não existe absolutamente nada tão grande quanto a oração. Eu acho que o fim desse capítulo é quase uma poesia. É vero. Eu acho que é nessa parte que ele traz o poema, né, de um autor. Um pouquinho antes. Que ele vai, e aí ele destrincha nesse último tópico do capítulo, destrincha as imagens dessa poesia. Então ele traz, a oração é comunhão que alimenta, a oração é um instinto humano natural, a oração é uma espécie de melodia. Isso. Sintoniza o nosso coração com Deus. A oração também é o coração em peregrinação. Aí nada, exceto a oração, revelará a nós mesmos quem somos, pois só diante de Deus conseguimos enxergar e nos transformar em nosso verdadeiro eu. Nosso único refúgio do próprio pecado é defender essa parte você leu, né? A oração limpa a nossa visão. Isso é maravilhoso. E aí, no final, ele fala, né? Oração é deslumbramento, intimidade, luta, mas também caminho para a realidade. Não há nada mais importante, você falou agora, né? Mais rico, mais difícil ou mais transformador da vida. Não existe absolutamente nada tão grande quanto a oração. Botei essa parte aqui também. Pois é. E isso, sei lá, traz... Não sei se vocês sentiram isso, mas saber disso, na verdade, lembrar disso, né? Traz um ânimo novo ao nosso coração e uma vontade, um desejo de realmente ter uma vida melhor de oração, de gastar realmente a nossa vida em oração, de ter momentos de intimidade com o Senhor, de ter momentos, assim, mais dedicados à oração, porque muitas vezes, né, com a correria do dia, a gente tem aquelas oraçõezinhas beija-flor, né? Não sei se vocês usam esse termo. E é aquela oração, orou e tchau. São orações superficiais e, às vezes,
não sei se já aconteceu com vocês, mas você já tem, assim, o script da oração. Já fica uma oração mecânica, né? Mas nós precisamos ter esse momento de oração, de rasgar o nosso coração diante do Senhor. Lorraine disse, esse capítulo trouxe uma beleza que constrange e motiva a melhorar. Exatamente. Esse é o sentimento que dá para a gente. Realmente é um capítulo para ler e reler, né? Gente, no terceiro capítulo, já são quase 6h30, vou falar assim bem por alto, mas uma coisa que me chamou muita atenção primeiro ele vem falando, né, sobre como a oração é algo que faz parte do ser humano em si, né? Então existem religiões como o islamismo que usa da oração, né? E tem a oração, ele fala que a oração constitui o cerne do que significa crer. Existem também orações feitas por religiosos politeístas, né? E são orações, porém são orações diferentes, né? E para deuses diferentes. E aí ele traz de novo uma reflexão em relação à oração mística e oração profética. E ele meio que aprofunda aquela discussão do primeiro capítulo que existe, que dá para andar junto, né? Porém, ele vem falando assim, ó, ele traz essa parte é bem teórica, mas ele vem trazendo a visão de um cara chamado Haller, que ele fala que a oração mística enfatiza Deus como mais imanente do que transcendente. Ele está dentro de nós e de todas as coisas. Portanto, o principal modo de conexão com Deus é voltar-se para o interior e sentir a conexão com o divino. Então, é um pensamento meio de que se voltar para dentro, né? E de uma forma errada, geralmente. Já a oração profética enfatiza que Deus está fora de nós, transcendente, acima de nós, santo, glorioso e outro, né? Não acho que é o panteísmo que crê que Deus é tudo e tudo é Deus. Então, a árvore é Deus, né? Enfim, tem uma visão de que toda a criação é o próprio Deus. E nós sabemos que Deus se distingue da criação, né? Ele é o Criador. Então, nós precisamos ter esse cuidado para não ir para um panteísmo, né? Mas, enfim. E aí, ele vem trazer um termozinho que o Calvino traz, que é o divinate sensu, né? Que é ele diz assim, ó, existe dentro da mente humana, por instinto natural, na verdade, uma consciência da divindade. Portanto, a semente da religião está plantada em todos nós. Então, vem trazendo que existe uma forma, em parte a oração é um instinto de que, por mais que não creiam em Deus, existem pessoas que são levadas a orar, até ateus, inclusive, né? Até pessoas que não creem em Deus. Ele mostra aqui pesquisas de que alguns ateus já falaram que em algum momento da vida deles eles oraram, mesmo depois do ateísmo. Outras pessoas que não são cristãos, professos, ou que não têm uma religião, já dizem que já oraram ou que oram frequentemente, né? Então, essa oração é meio que um instinto mesmo, algo que está ali gravado em nós, de que existe algo maior, de que existe algo fora de nós, algo maior que nós e que nós podemos levar as nossas vozes, né, a ele. Só que alguns olham para dentro de si, né, enfim, buscam em locais diferentes, né. E aí, ele diz que contudo, podemos definir a oração como uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. Mas a questão é, qual é o nosso conhecimento de Deus? Alguns acham que Deus é tudo, tudo é Deus. Então, eles vão se ajoelhar de frente para uma árvore, eles vão, sei lá, olhar para o céu e para a lua e fazer orações à lua, fazer oração ao mar. Existem outros que vão se ajoelhar na frente de uma imagem. Então, a forma como essa oração vai ser manifesta é diferente.
porque depende da nossa teologia. O Sproul fala no livro Somos Todos Teólogos que todos somos teólogos, mas a questão não é se nós temos teologia ou não, né? Se nós conhecemos teologia ou não, é se a nossa teologia é boa ou ruim. E qual é a nossa teologia? Qual é o nosso conhecimento de Deus? Né? Porque a oração, ele vai dizer que é uma resposta ao conhecimento de Deus. Mas se nós não conhecemos a Deus, como é que vai ser essa nossa oração? Se nosso conhecimento de Deus for raso, superficial, né? Eu já falei várias vezes sobre a minha vida, quanto tempo eu passei na superfície, né? E eu até entendo que eu não conhecia a Deus, de que eu não era cristã. Passei a vida inteira na igreja, mas eu não vivia para o Senhor, eu não conhecia a Deus, né? Aquele sentimento de Jó, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento de Deus, conhecer mais do Senhor. E isso vai tanto nos impelir a orar, quanto vai mudar a nossa oração, quanto vai trazer, sei lá, a nossa oração vai ser bíblica, a nossa oração vai ser entendendo quem Deus é, né? A gente não vai pedir algo que seja contra, por exemplo, a quem Deus é, porque a gente já conhece Deus. A gente não vai pedir coisas que vão contra a palavra de Deus. Então, o nosso conhecimento de Deus também molda a nossa oração. E é um caminho, né, ali. Então, um contribui para o outro, fica meio que um ciclo ali, que é necessário as duas coisas para a nossa saúde espiritual. E aí ele vai falar, né, que a nossa oração, essa resposta ao conhecimento de Deus vai se manifestar em dois níveis. Essa que é um instinto, aí ele fala, né, de pedir ajuda com base num senso muito geral e desfocado de Deus, um esforço da pessoa para se comunicar, mas não pode ter uma conversa genuína porque seu conhecimento de Deus é muito vago. E em outro nível, a oração pode ser um dom espiritual. Os cristãos acreditam que pelas escrituras e pelo poder do Espírito Santo, nossa compreensão de Deus pode se tornar clara. No momento em que nascemos de novo por meio do Espírito, pela fé em Cristo, esse Espírito nos mostra que não somos meros súditos de Deus, mas também seus filhos, e podemos conversar com Ele como nosso Pai. Gente, isso é transformador na nossa vida de oração, né? A gente já falou sobre isso. Esse entendimento de que Deus é o nosso Pai, esse entendimento de quem Deus vai mudar o conteúdo da nossa oração, né? Como eu acabei de falar, vai mudar a forma como nos aproximamos de Deus, vai mudar como nos chegamos a Ele, né? Com reverência, sim, mas também como um filho que chega a um pai, sabendo que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus imutável, sabendo que Ele é bom, mas que também Ele é justo, né? E isso é maravilhoso. E aí ele vai falar, só para finalizar, se vocês não tiverem nada aí para falar a mais, que essa quando a gente tem esse combo, né, entre aspas, essa conversa, essa nossa ida a Deus não vai ser uma conversa superficial, mas um encontro verdadeiro, vai haver uma conexão verdadeira, né? Porque nós conhecemos a Deus, porque nós estamos crescendo em conhecimento de Deus, e à medida que nós lemos sua palavra e falamos com Ele, vai crescendo intimidade, e isso vai crescendo a nossa forma também de enxergar Deus. Então, a gente vai crescendo como cristãos, a gente vai crescendo como filhos de Deus, vamos desenvolvendo, né? É como você conhecer uma pessoa agora, você não vai saber exatamente o que a pessoa gosta, não, à medida que você vai caminhando com ela, vai conversando com ela, você vai entendendo quem ela é, quem ela gosta, o que ela não gosta, e, enfim, isso vai trazendo uma conexão, né, entre as duas pessoas. E aí, ele traz a figura de Cristo, né? Eu gosto muito quando os autores fecham a ideia direcionando a Cristo, né? De que Cristo é a palavra de Deus. E
Ele é o nosso, a nossa ligação ao Deus, né? Ao nosso Deus Pai. Nós podemos ir a Deus por causa de Cristo e por meio de Cristo, né? Ele fala assim, ó, por intermédio de Cristo, a oração se transforma no que o reformador escocês John Knox chamou de uma conversa sincera e próxima com Deus, e no que João Calvino chamou de conversa íntima dos crentes com Deus, ou em outra parte, comunhão dos homens com Deus. Uma interação comunicativa, ó, de mão dupla, pois por meio dele, Cristo, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Está lá em Efésios 2:18. Isso é maravilhoso, isso é transformador. E glória a Deus, porque nós temos a Cristo, né, que nos devolve o que foi perdido lá no Éden, e nós temos novamente essa possibilidade de comunhão plena com o Senhor. Isso, e ele fala sobre isso, né? Que Deus deu o primeiro passo, né? Deus, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós podemos ir a ele porque ele veio a nós primeiro. E nós vemos a sua graça, nós vemos o seu amor e a sua bondade. Isso é bênção de Deus, né? E a gente olha assim, eu não sou merecedor, mas obrigada, né? Meus braços estão abertos aqui para receber tamanha graça e tamanho amor. Amém, garotos? Alguém quer falar alguma coisa? Minha água acabou. Nada? Jamile, ia falar? Não, nem dá para falar, tem uma fanfarra tocando aqui do bar. Tá bom. Lorraine não conseguiu ler o capítulo 3, no problem, depois leia. O 3 é bem mais teórico, mas tem esse finalzinho bem tocante. É bem legal. Estou gostando muito do livro. Pois é, que bom que você está conosco. Quase não vem, mas veio. Graças a Deus. Deus é bom. Gente, então, vamos finalizar, vamos orar e agradecer ao Senhor. Alguém quer orar? Olhe, que a gente aprendeu aqui sobre oração. Tô brincando. Ninguém quer orar? Eu oro. Vamos orar, então. Tá o quê? Tá barulho. Certo. Senhor Deus, Pai, que bom poder aprender do Senhor, aprender sobre a prática da oração, que é tão importante para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ter cada dia mais comunhão com o Senhor, que as nossas orações não sejam meras listas de compras, mas também que a nossa oração não seja como se o Senhor fosse um Deus distante, inacessível. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos resgatou para si por meio de Cristo, pelo sacrifício dele na cruz e colocou sobre nós a sua perfeita justiça. E hoje nós temos esse acesso para falar com o Senhor e nós temos a promessa de que o Senhor ouve as nossas orações. Que o Senhor coloque em nosso coração um desejo cada dia maior, Deus, de chegar à tua face, de nos aproximarmos do Senhor como um filho, mas também como alguém que necessita, como um mendigo vai alguém com pão. Nós entendemos que é no Senhor que nós encontramos vida, é no Senhor que nós encontramos alegria, é no Senhor que nós encontramos tudo que nós precisamos, Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do teu auxílio, do teu amor, da tua bondade. Nós fomos feitos para o Senhor. E como Agostinho diz, o nosso coração fica inquieto até repousar no Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ter um coração que descansa no Senhor, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos duros, nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que cuida dos seus. Então, que o Senhor coloque cada dia mais essa certeza em nossos corações,
e que, assim como Paulo tinha esse entendimento de que aqueles irmãos daquelas igrejas precisavam conhecer ao Senhor, nós também estamos aqui, Deus, com corações humildes e necessitados de conhecer cada dia mais o Senhor. Que o Senhor nos dê esse desejo, essa vontade de crescer no conhecimento da Tua palavra e em comunhão com o Senhor e com o Teu povo. Abençoe cada uma dessas meninas que estão aqui, que o Senhor possa cuidar de cada uma delas, prover, guardar e despertar para a oração, para uma vida de comunhão com o Senhor através da oração, Pai. E comigo não é diferente, o Senhor possa nos despertar para isso. E que o Senhor continue falando conosco por meio dessas leituras e desses encontros. Tudo isso para honra, glória e louvor do Teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deixa eu parar de filmar aqui.